Companheiros, do jeito que está, a situação não pode continuar. Vocês acompanharam recentemente essas disputas todas na Câmara sobre a aprovação de majoração de IOF, etc. Tudo isso reflete uma grande questão, que é as dificuldades, terríveis dificuldades orçamentárias do Estado brasileiro e a partilha de poder inaceitável com que nós estamos nos deparando. Observe, o governo foi se fragilizando, a estrutura de poder no Brasil, na medida que criaram-se uma multiplicidade de agências, é o que o Trump vem reclamando lá nos Estados Unidos, cada uma com uma partilha, uma fatia de poder. E depois, os parlamentares conseguiram introduzir na Constituição emendas vinculantes, ou seja, independente das necessidades do Executivo, o quinhão de cada um deles torna-se intocável. E havia distribuição até de modo quase que clandestino, que foi objeto das medidas de contenção do ministro Flávio Dino. O que é que nós temos hoje? Um executivo extremamente frágil, sem poder para criar políticas públicas. Se você perguntar quais são as políticas, qual é a linha política de criação do Estado brasileiro hoje, desenvolver a infraestrutura, desenvolver atividades na área de educação, saúde, cultura, você não sabe. Porque o próprio Estado não sabe, porque não sabe os recursos que dispõe, ou quase que não dispõe de coisa nenhuma. Eu sempre digo que o Estado brasileiro, com essa estrutura e com essa pulverização de partidos, que é algo que, com essas medidas que estão sendo tomadas, no sentido de reduzir as cláusulas de barreiras, tem que existir muito forte para que tenhamos poucos partidos mais fortes. Nós temos, na verdade, feudos, eu diria quase como aqueles shogunatos japoneses. Nós temos 30 e tantos feudos, onde o chefe do partido decide quem vai ser eleito ou não, porque a verba, os fundos eleitorais e partidários são distribuídos por ele a seu bel prazer. Imagine eu, de um partido X, o presidente do partido me aloca 2,5 milhões para minha campanha para deputado, mas ao José Pedro Manuel, apenas 200 mil. Como é que alguém com uma disparidade de recursos tão grande tem condições de se eleger? Não tem. Tanto é que vocês observam na estrutura hoje de poder no Brasil, Jader Barbalho, o filho de Jader Barbalho, o de Antônio Carlos, o filho e o neto, e assim por esse Brasil todo. Então vai se perpetuando as famílias. Eu me lembro de uma pesquisa que uma socióloga do Rio de Janeiro fez, dizendo que 32 famílias mandavam em Alagoas e se revezam no poder. Que país é esse? Que pirâmide social é essa? Isso tem que ser mudado. Senão não podemos falar numa efetiva democracia. Então esse é um ponto fundamental. A necessidade de reestruturação dos papéis, e o Supremo entra nisso também. O Supremo deixou de ser um controlador e passou a ser um partícipe das disputas políticas. Em um passado mais recente, eu diria que a atuação mais contundente do Supremo foi importante para poder se contrapor a uma figura um pouco parece muito pouco, com a postura de como o ex-presidente Bolsonaro. Mas chega uma hora que ele tem que voltar, repetindo o Ciro Gomes, para sua caixinha. Eu me lembro quando, nos livros de história, o Churchill, com toda aquela sua forma meio rústica, foi responsável pela vitória da Inglaterra na guerra. Mas depois, quando a guerra acabou, era o momento de Churchill voltar para casa. Voltar para casa, no caso, o Supremo vê que ele não é agente da atividade política, ele não é o poder moderador brasileiro. Então, são coisas que têm que ser revistas. O papel do Supremo, o papel do Congresso, reconstruir o Executivo. É isso aí.